Vamos lá. Vamos começar pelo Mano Menezes. Nossa análise aqui do 0-0, né? Flamengo e Fluminense. O Flamengo teve 2 gols anulados. Num gol estava impedido, no outro o Juninho fez falta no Inácio. Então o jogo acabou 0-0. Eles tiveram 2 gols anulados, mas no primeiro tempo, se o primeiro tempo terminou 0-0, o Fluminense saiu no lucro. Teve entregada do Fábio, quase gol do Plata, teve um lance lá que o Luiz Araújo, ele, o goleiro sozinho, chutou para fora, eles tiveram mais chances. O Fluminense só teve uma finalização no primeiro tempo e foi do René. Olha o nível da atuação do Fluminense no primeiro tempo. Nossa única finalização foi do René. Primeiro tempo horroroso. Eu não sei ainda como o primeiro tempo terminou 0-0. Eu fiquei até animado pro segundo tempo, porque o Flamengo foi tão superior, mas tão superior, que eu falei, porra, alguma coisa boa tá reservada pra gente no segundo tempo. Mas o que o Mano Menezes, que é um treinador experiente, eu nem sei se ele tem trabalhos aqui no Rio de Janeiro, porque parece que ele não conhece o Flamengo. Ele trabalhou no Flamengo, acho que o Mano já trabalhou no Flamengo. Cara, mas eu acho que ele não conhece o espírito do Fla-Flu, pelo menos do lado do Fluminense. Eu acho que ele desconhece isso, porque, amigo, o que ele esperava trazendo o Lima, que estava com um problema na panturrilha, problema muscular, se recuperou, aí botou o cara para jogar num Fla-Flu em que o Flamengo marca, o Flamengo morde, o Flamengo faz falta. Falando em falta, Pulgar deu um tapa na cara do Otávio e o juiz não expulsou. O Flamengo fez rodízio de falta novamente no Arias. Tá? Mas não vamos culpar a arbitragem, não. Vamos assumir as nossas culpas aqui. O Flamengo corre, o Flamengo marca, o Flamengo pressiona a saída de bola do Fluminense. Eu falei no pré-jogo, independente do Flamengo estar com a vantagem de 5, 10, 20 gols, a postura do Flamengo sempre vai ser essa. O Flamengo não sabe se defender, o Flamengo vai agredir. Cabia ao Fluminense fazer o quê? Eles vão fazer linha alta? Foi patético. Thiago Silva e o Inácio dando chutão pra frente. A bola não passava no meio de campo. A bola do Fluminense, o jogo do Fluminense foi ridículo, a ponto dos caras do meio de campo, Martinelli, Otávio e Lima, não participarem do primeiro tempo. Thiago Silva fazia ligação direta para um exército de um homem só. Arias. Era assim, o primeiro tempo do Fluminense se limitou a isso. Incrível você ir para um Fla-Flu, jogar dessa forma contra o seu maior rival. O zagueiro fazendo ligação direta para o seu melhor jogador, que é o Arias. O Arias recebia a bola, sozinho, sem ninguém para tabelar, sem ninguém para dividir, um time do Fluminense completamente espaçado, dando uma liberdade tremenda para o Flamengo. Por isso que eu digo que o 0-0 no primeiro tempo foi um milagre. O Fluminense todo espaçado, o Canóbio lá na Conchichina, o Arias lá na ponta direita, o Cano trocando figurinha com o Rossi, o Lima mal fisicamente, é passível de demissão o Mano Menezes ter escalado o Lima num Fla-Flu elétrico como esse, que exigia raça, vontade, dedicação, marcação, correria, briga pela bola, você colocar um jogador praticamente entrando cansado dentro de campo, que foi o Lima. Otávio também é uma contratação que veio com 31 anos de idade, também não é tão velho assim para ficar, cara, incrível. Jogar contra Madureira, jogar contra Sampaio Correia, jogar contra time pequeno é uma coisa. Jogar um clássico como esse numa final, com o adversário correndo, com o adversário marcando, o adversário dando porrada, dando tapa na tua cara, não dá para ter um volante com essa lentidão, irmão. Colocasse então o Bernal para bater. Ou já começasse com o Hércules, porque quando o Hércules entrou no segundo tempo no lugar do Otávio, o meio de campo começou a funcionar. O Otávio o primeiro jogo na quarta-feira mostrou pro Mano Menezes que esse jogo não é pro Otávio. O Otávio dominava a bola, vinha Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. O Arrascaeta nem tanto, mas os três ali, os 3 volantes ali, os 3 meios, mordendo, roubando a bola, o Otávio dominava e não conseguia. No primeiro jogo, na quarta-feira, o Otávio se limitava a tocar para o lado ou tocar para trás, porque ele não conseguia encontrar espaço.
E o Flamengo jogando na intermediária do Fluminense. E eu falei, cara, independente, eles podem estar com 10, 20 gols de vantagem, jogando pelo empate, podendo perder de não sei quantos gols, eles vão jogar no ataque, porque é deles. É fisiológico, do Flamengo é esse, eles não sabem se defender. Por isso que quando eles são atacados, a gente encontra fragilidade neles. Porque não é do feitio do time do Flamengo e desse time do Felipe Luiz se defender. Até que eles se defendem bem, porque tem uma boa dupla de zagueiros e é um time que marca melhor do que os outros Flamengo, né, que a gente enfrentou. É um time que marca muito, como eu falei. Cada jogador do Fluminense recebia uma bola, vinham 3, 2 em cima. E parando o jogo, picotando o jogo, fazendo falta. Como eu falei, teve mãozada na cara do Otávio, Pulgar novamente, teve rodízio de falta em cima do Arias. Mas os caras entraram com vontade, o Fluminense assistiu o Flamengo jogar. No primeiro tempo foi 65% de posse de bola pro Flamengo, cara. Eu vim aqui para fazer um pós-jogo para falar do Fluminense, eu tô falando só do Flamengo, porque só ele jogou no primeiro tempo. E eles não fizeram gol porque por incompetência. O Fábio entregou a paçoca lá pro Plata. Plata perdeu o gol. O Luiz Araújo perdeu um gol sozinho na cara do gol. O Canóbio, todas as vezes que o Canóbio foi lá na defesa ajudar, ele deu um chutão igual um louco pro meio da área. Todo chutão pra frente que o Canóbio dava, ou Samuel Xavier, ou o Inácio. O Inácio, meu Deus do céu. O Inácio. Puta. Meu Deus do céu, não tinha um zagueiro melhor no Peru, não, gente. Por que foi buscar isso no Peru? O cara, todas as vezes que esses camaradas davam um chutão pra frente, eles davam pro meio da área, coisa básica, você aprende na escolinha. Sabe, eu tenho que falar pro Canóbio, isso se ensina na escolinha. Quando você vai dar um chutão, tirar a bola da zaga, porque o Flamengo fazia uma linha de 4, abafando o Thiago Silva e o Inácio e o Fábio, tanto que o lance que o Plata perdeu um gol lá com o Fábio, que o Fábio entregou, foi por causa dessa pressão em cima dos zagueiros do Fluminense. E a gente aprende na escolinha que quando a gente é abafado pelo ataque, a gente dá um bico pro lado, porra. É melhor um lateral do que o cara recuperar a bola na intermediária. Básico! O Fluminense não acertou um passe. O Fluminense viveu o primeiro tempo todo de ligação direta dos dois zagueiros pro Arias, que é o exército de um homem só. Só o Arias jogou no primeiro tempo. Canóbio lá de um lado, Arias da direita e o Cano não sei aonde. O Cano só apareceu numa cabeçada que ele furou. A bola passou por ele, bateu no ombro e foi para fora. Foi a única chance que ele teve. Eu não tiraria ele para colocar aquele outro bonde que entrou no segundo tempo, que é o tal do Everaldo. O cara só sabe correr, mano. Pô, como é que os caras dão a camisa 9 do Washington, do Ezio, do John Kennedy, porra, no Fred, bota nas costas do tal do Everaldo, irmão. Respeita essa camisa 9, não é qualquer um que veste isso, não. Pelo amor de Deus, mano. No segundo tempo, né, o 0x0 foi um milagre pra mim. E outra coisa, falando da arbitragem aqui, com 2 minutos ele já amarelou o Thiago Silva. A arbitragem é assim, 2 minutos, dá um cartão pro Thiago Silva. Aí tu já pendura o zagueiro principal, o capitão da equipe. Aí o capitão já não chega em cima de você para reclamar, né? Ele já chega devagar, mas o Thiago Silva é um cara tranquilo. Mas qualquer outro lance, o Flamengo pressionando, fazendo a pressão em cima da defesa, o Thiago Silva poderia ter feito outra falta. Amarelar o cara com 2 minutos de jogo, o capitão do time, estranho. Cara, o Mano não aprendeu nada com o jogo de quarta-feira. E olha que no primeiro tempo o Fluminense foi até bem no jogo de quarta-feira. Era só repetir. Quem precisava do resultado era o Fluminense, mas quem parecia que estava jogando hoje, precisando reverter uma situação desfavorável, era o Flamengo. Porque o Flamengo que fez pressão, o Flamengo que jogou no campo de defesa do Fluminense, o Fluminense só se defendeu. Quando na verdade eu esperava que o Fluminense pressionasse a saída de bola do Rossi e do Léo Ortiz, ou do Léo Pereira, do Léo não sei das quantas. E o Fluminense não fez isso. O Fluminense jogou linhas recuadas, cara. Linhas defensivas, muito atrás. Não é possível que o Fluminense esteja tão mal fisicamente a esse ponto de não conseguir fazer uma pressão em cima de uma zaga numa final de campeonato, cara. Que preparação física é essa?
Cara, por que não vai? O Fluminense corre menos do que o Flamengo. O Fluminense está mais cansado do que o Flamengo. Mas também você olha para o meio de campo, o Martinelli com palmo de língua para fora, o Otávio que é lento e o Lima vindo de contusão. Vai ganhar fisicamente no meio de campo de quem, mano? De quem você vai ganhar fisicamente no meio de campo? Com o Lima que só se arrasta e com o Otávio que é lento na volância ali. O Otávio tem qualidade para dar um passe, não sei o que. Tem, cara, mas o jogo não era para ele. Não é pra ele. Precisa de alguém mais intenso, com mais intensidade. O Hércules entrou, o Hércules se movimentou, o Hércules é jovem, o time melhorou no segundo tempo. Pô, não aprende, cara. Velho não aprender é dose. É dose, podia observar, ver os jogos do Flamengo, ver como o Flamengo joga e fazer o Fluminense jogar no ataque. Mas é um treinador que tá no DNA dele, tá na biologia dele, ser defensivo, achar que 1-0, porra, tá tudo bem. É ser reativo, é apostar num contra-ataque, numa bola. Porra, não é possível que não tenha treinado isso. No segundo tempo, ele até fez modificações que ele deveria ter feito ao entrar em campo. Não era para ter feito no intervalo. Que aí ele tirou o Lima, colocou o Riquelme na ponta direita, e o Arias ele trouxe para o meio de campo. E tirou o Otávio e colocou o Hércules. O que aconteceu? O Flamengo diminuiu o ritmo, porque ninguém consegue correr 90 minutos atrás marcando em cima, não havia essa necessidade também toda. O Flamengo diminuiu o ritmo, colocou depois o Michael para apostar na velocidade. E o Fluminense começou a encontrar espaço. Também porque o Flamengo cansou um pouco e também desceu um pouquinho aquelas linhas. Aí o Fluminense começou a encontrar algumas oportunidades. Aos 25 ele tirou o Everaldo. Aliás, tirou o Cano para colocar o Everaldo. Não sei, eu acho que eu apostaria na mística do Cano ali. Mas também o Cano, a bola não chegou. E tirou o Canóbio, que fez um jogo muito abaixo do que a gente espera do Canóbio. O Canóbio ele não conseguiu nenhuma jogada ofensiva ali pelo lado esquerdo. Não foi uma válvula de escape ofensiva pelo lado esquerdo. Quando o Fluminense tentava alguma coisa, era pelo lado direito, com áreas, principalmente com áreas, é o único que jogou. Mas muito pouco, ele isolado, Samuel Xavier muito atrás, muito defensivo. O Fluminense precisava de laterais mais agudos, mais ofensivos, como o René, o Fuentes, que infelizmente se machucou. O Fluminense sentiu falta daquele lateral esquerdo por ali. De um lateral direito com mais qualidade ofensivas do que o Samuel Xavier muito atrás. Então chamando o corredor ofensivo do Flamengo, isso é... Áreas muito isolado, Canóbio também. E o Canóbio vindo muito atrás para buscar essa bola, ajudando na marcação, dando passe errado, cara, fazendo falta desnecessária na entrada da área. Um desespero. Aí ele tirou o Canóbio e colocou o Keno. Isso aos 25 minutos. Eu acho que eu já trocaria no intervalo do jogo. Aí aos 39 ele tirou o Martinelli e colocou o Serna. Aí ele fez uma miscelânea. Ele colocou o Serna de ponta direita, trouxe o Riquelme para o meio de campo e o Arias jogou quase como um segundo volante. Meu Deus. Deixava o Riquelme aberto lá na ponta, perto dos atacantes. Botava outro cara ao invés do Serna por ali, pelo lado direito. Botava a Vega, sei lá, o Bernal. Amigo, mas porra... Botar o Serna de ponta direita para tirar o Riquelme ele tirou o Riquelme da ponta direita. Ele tinha o Riquelme de ponta direita. Ele tinha o Serna que sabe jogar, que é o ponta direita do time. Trouxe os dois para o meio de campo para botar o Serna na direita, enfiado. O Serna só conseguiu fazer um cruzamento. Aí depois do jogo, no decorrer da partida, com essas alterações, aí o Flamengo fez 2 gols anulados. O Fluminense vai na vontade, vai tentando fazer o gol da vitória. Mas, amigo, vou falar um negócio para vocês. No conto geral, principalmente pelo primeiro tempo, pela alternância de algumas coisas no segundo tempo, vitória merecida do Flamengo. A única coisa que a gente tem a principal coisa que a gente tem que lamentar é que o Fluminense não jogou um Fla-Flu. O Fluminense não foi Fluminense. É um Fluminense completamente descaracterizado. E não tem como se estar jogando dessa maneira o Fla-Flu e ganhar. Todos os Fla-Flus que o Fluminense venceu na sua história
Fla-Flus importantes, o Fluminense partiu para cima do Flamengo. Em todos os sentidos. Eu lembro como hoje, eu estava na arquibancada em 1995, naquela chuva de domingo, primeiro tempo, o Fluminense atropelou o Flamengo. No primeiro tempo. E olha que o Fluminense, em comparação ao do Flamengo de 95, que tinha Romário, Sávio, amigo, é outro nível. O Fluminense foi para cima. O Fluminense do Joel Santana foi para cima. Mas o time do Mano Menezes é do tamanho do treinador nesse momento. Não é treinador de nível de Fluminense. É o negócio. Perde a confiança. Aí a gente fica desconfiado do que vem pela frente. Troca agora, mantém, não sei, cara. Tô muito decepcionado com essa final. Eu não esperava essa postura. Eu não esperava essas alterações. Não esperava essa escalação pro Fla-Flu. A dificuldade em enxergar o adversário como o Mano teve. De enxergar o tamanho do Fluminense para encarar o Flamengo. Falta isso, cara. Alguém deveria ter orientado ele, mesmo você tendo jogadores de menor qualidade do que o Fluminense cresce nesse tipo de jogo. Parte pra cima, acredita. O time jogou muito atrás. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Flui!